A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Eu já passei por várias situações envolvendo o sobrenatural e o inexplicável, e com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão de que as nossas mentes nos protegem do desconhecido. E assim, nós bloqueamos memórias que não queremos aceitar na hora. Mas anos depois, elas aparecem na nossa cabeça. Incrivelmente, isso que eu vou relatar voltou para mim depois do que eu li sobre a experiência de outras pessoas com sombras. Então, aqui está algo que aconteceu comigo há quase 20 anos e que só agora eu estou lembrando. Bem, eu tinha 9 anos e passava o dia inteiro dentro de casa, e nesta época da minha vida eu tinha sérios problemas para conseguir dormir. Principalmente porque os meus pais apagavam todas as luzes da casa e ficava tudo escuro feito um breu e com muita pouca luz apenas vindo da rua. Eu me lembro de acordar no meio da noite ouvindo alguns sons esquisitos, mas distante. Eu achava que era só a minha imaginação, já que o meu irmão mais novo, que dividia o quarto comigo, parecia não ouvir nada. Mas eu ainda tinha a impressão de que tinha algo ali, parado nas sombras, me observando. As semanas passavam e todas as noites eu acordava, ouvia algum tipo de som, ou com a sensação de frio, ou às vezes algum pesadelo estranho me acordava. Eu nunca falei nada para os meus pais, já que eles nunca acreditaram em nada que tenha a ver com o sobrenatural. E se eu falasse, eu achava que parecia louco ou que estava mentindo. Então, eu tentei vários métodos para lidar com aquilo. Ver TV até tarde da noite, colocar o travesseiro sobre a cabeça e passar o dia todo fazendo alguma atividade física para estar completamente exausto durante a noite e não conseguir acordar. Porém, nada disso adiantava. E praticamente todas as noites eu acordava. Então, com o tempo, eu acabei aprendendo a me adaptar à situação. Se eu podia evitar os garotos mais velhos no colégio, que sempre queriam brigar com os mais novos, e evitar os garotos nada bons da vizinhança, eu podia evitar o que quer que fosse que rondava a minha casa durante a noite. Então, eu decidi que não seria mais intimidado no meu próprio quarto e usaria a melhor arma que eles tinham para isso: a escuridão. Então, eu acordava entre meia-noite e 2 da manhã e procurava por todos os lugares que tinham para me esconder. E depois de algumas noites, eu tinha toda a área mapeada na minha cabeça e eu sabia de todos os lugares para se esconder em todos os quartos, sala, cozinha, banheiros e armários. Então, em uma noite, eu me sentei em um canto para ver o que eu podia ver. E eles vieram. Eu fiquei surpreso, mas não com medo. O que é estranho para um garoto de 9 anos que tem medo do escuro. Eu mal podia ver as formas das sombras, e elas não eram muito grandes,
mas ainda assim eram impressionantes. Algumas delas pareciam ter a forma de um cachorro, e outras pareciam com lagartos, e outras não tinham forma nenhuma, apenas sombras vivas se movimentando. Não eram muitas, 5 no máximo, mas estavam todas andando pela casa. Eu fiquei naquele canto por mais de 1 hora, até que eles foram embora. E na noite seguinte, eu decidi revidar. Onde eu conseguir a coragem para isso, eu não sei. E quando a noite chegou e as luzes foram apagadas, eu fiquei escondido de novo até eles chegarem. E quando eu os vi, eu decidi fazer algo que a maioria das pessoas não fariam. Eu resolvi confrontá-los. Então, eu me movimentei pela escuridão até ficar atrás de um deles e simplesmente eu falei: "Vocês poderiam sair da minha casa?" Estranhamente, a sombra se virou como se estivesse me encarando agora. Ela ficou maior e se espalhou pelo chão. Mas tudo o que eu consegui falar foi: "Grande coisa, agora saia." E depois disso, elas foram embora. E isso se repetiu por mais algumas noites, até que toda aquela atividade paranormal cessou completamente. Mas cerca de 1 semana depois, eu acordei lá pelas 2 da madrugada e senti uma vontade incontrolável de sair da minha cama o mais silenciosamente possível e me esconder atrás de algum canto. E foi isso o que eu fiz o mais rápido possível. Então eu vi ele, e quem quer que ele seja, tinha uma forma humana, mas completamente escuro. E era bem como as outras sombras. Mas a única coisa que eu conseguia perceber é que ele estava com um chapéu. E fora isso, não dava para notar mais nada. Ele andou até o pé da minha cama e se abaixou procurando por mim. E de novo, eu não senti medo e imaginei que ele iria embora, assim como os outros. Então eu falei com uma voz alta e cheia de determinação: "Ei, saia de perto da minha cama!" Ele se virou para mim e simplesmente desapareceu. Na noite seguinte eu acordei de novo com a mesma sensação e de novo eu saí correndo da minha cama, mas desta vez eu decidi me esconder embaixo da mesa da cozinha, já que com a porta aberta eu tinha uma visão perfeita do meu quarto. E de novo o Homem-Sombra apareceu, e primeiro ele foi olhar no canto onde eu tinha me escondido na noite anterior, e então ele foi me procurar na minha cama. E dessa vez eu decidi bancar o caçador. Eu saí do meu esconderijo e me sentei na porta do meu quarto, com as pernas e os braços cruzados. Então eu soltei um riso baixo e esperei ele virar. E assim ele desapareceu de novo. Mas eu sentia a presença dele ainda. Então eu falei: "Olha, para de tentar se esconder. Esse é o meu quarto. E você nunca pode me encontrar aqui. Mas eu posso te achar. Saia daqui e não volte mais. Pois eu não tenho medo de vocês." Eu acredito que ele saiu logo depois que eu falei isso. E depois dessa noite, eu nunca mais senti nada de novo. Eu não tive mais problemas para dormir. E as minhas noites ficaram muito mais tranquilas depois disso tudo. Mas como eu disse, com os anos eu acabei me esquecendo disso tudo. Eu nunca contei este fato para ninguém. E nunca mais eu senti medo do escuro. Bem, eu acho que às vezes coragem é a melhor arma para enfrentar essas situações sobrenaturais.
Obrigado, Fael, pelo espaço no canal e desejo a todos uma boa noite. Essa foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000 e eu nunca vou esquecer. Um relato é um tanto longo, mas vale a pena ouvi-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar, se você não ligasse para a água que estava gelada, e nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa, e o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasmas aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite, a gente pegava pesado nas histórias. Mas depois de 2 dias, já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficarem lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos com saco para fazer turismo, então ficamos em casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problemas nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura abaixando e um nevoeiro forte abaixou também na região. Mas o nevoeiro estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre o nevoeiro do tipo: É uma neblina dessa que o capeta aparece. Pronto. O meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Eu duvido você ir lá fora. Aí eu disse: Ah, cara, não enche. Eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para sair e eu com nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou: Cara, eu acho que eu vi algo lá fora. Como isso era a coisa que ele mais falava desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei. Mas ele insistiu: Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora. Então eu respondi: Meu, não enche. Você tá falando isso faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? E aí eu olhei para a cara dele e ele estava com uma expressão meio confusa. Então eu falei: Que foi? Por que você está com essa cara de bunda? E ele me disse: Eu tô falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora.
Aí eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. A minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. Quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, falando que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui para a janela ver se eu via algo também. O meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto já alguma coisa lá fora 4 vezes e estava apontando onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa do nevoeiro, e a única luz que tinha lá fora era a da varanda, mas ela estava queimada. A gente ficou olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos sem ver mais nada. De repente, ele me solta um berro e eu saio correndo para ver o que era. E encontro ele apontando desesperado para fora. Ali, eu tô vendo agora, olha lá. Eu olho o que ele estava apontando e o que tem lá? Exatamente, a bola. Ô seu besta, aquilo é a bola. E ele me disse, eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá da neblina. Aí eu comecei a pensar o que podia ser. Eu vi que a gente precisava se acalmar e pensar racionalmente um pouco. Então eu disse para ele, olha, provavelmente deve ser algum bicho, cachorro, gato, porco do mato. Deve ser algum bicho que está brincando com a bola. Ele parou, pensou um pouco, e eu não sei se ele acreditou ou se ele quis acreditar. Então ele disse, é mesmo, deve ser algum bicho, né? No que nós dois aceitamos isso, a gente se acalmou um pouco e começamos a tirar sarro um do outro. Ah, é o demônio que tá lá fora, ele vai te pegar. É o Saci Pererê que vai te puxar o pé hoje à noite. E com isso, a gente se acalmou bastante. Foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor a gente pegar a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela. E acabou uma das nossas únicas brincadeiras que a gente tem para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha e disse, então vai lá pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo, olhei a bola sozinha lá fora, olhei pela janela e não vi nada. Então eu disse, eu vou. Você que é um bunda mole fica aí choramingando na janela. Eu abri a porta e saí. Fui andando até a bola, olhando para os lados na maior atenção. Só senti aquele frio na espinha. Eu cheguei na bola, peguei ela e quando ia virar para voltar, eu ouvi uma espécie de chiado. Quando eu olhei na direção do barulho, vi uma coisa que parecia estar abaixada em 4 patas. Eu pensei, gato filho da mãe, vai assustar a tua avó. Quando eu ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho, que mais parecia uma risada demoníaca. Eu taquei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que eu pude para casa. No que eu estava na metade do caminho, eu comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia que tinha mais 2 vindo pelo lado. Eu entrei correndo na casa, sem olhar para trás, e bati a porta com tudo. De repente, eu ouço 3 batidas na porta.
como se alguma coisa estivesse batendo nela. Eu tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Eu olhei para o meu primo e falei: "O que foi que bateu na porta?" E ele me disse: "Sei lá, cara. Você se jogou para dentro. Eu olhei para você. Não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu?" Ele olhou pela janela e deu um berro e pulou para longe da janela. No que ele fez isso, a gente correu para o quarto, trancou a porta e ficou longe dessa janela. Ele virou para mim e falou: "O que era aquilo?" Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar. O resto da noite, a gente ficou quieto. Ele não falou mais nada e nem eu. Quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. No dia seguinte, a gente não falou nada para eles. E quando eu saí de casa, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando eu peguei ela, estava toda rasgada e estava com um fedor horrível. Estava com cheiro de carniça. Eu mostrei a bola para o meu primo. Então eu perguntei o que ele viu na janela depois que eu entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha dado para ver nada direito. Mas ele falou que viu duas coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos. Pareciam que estavam podres. E aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com uma cabeça meio desproporcional ao corpo. Um pouco maior e era também meio marrom. Depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. A bola eu joguei no meio do mato depois e nunca mais vi ela. O resto da viagem, a gente não desgrudou dos nossos pais e sempre que começava a ficar escuro, a gente entrava. Depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. Nas outras noites, a gente não viu nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo, mas será que eles apareceram só com o nevoeiro? Boa noite. O ano era 1999 e nessa época eu me recordo que na minha rua os guris adoravam inventar. Nesta época, todos os garotos e garotas da rua estavam naquela fase de descobertas. Eu era um pouco mais novo do que a maioria, mas sempre participava das brincadeiras. Brincadeiras essas do tipo esconde-esconde, jogo de garrafa e pega-pega. Tinha vezes que a gente mexia com o sobrenatural, fazendo aquela brincadeira de chamar a loira do banheiro, jogo do copo, etc. Tudo na verdadeira inocência. Até que um dia do mês de dezembro, já próximo ao Natal, todo mundo estava combinando de pegar galhos no cerrado.
Então fomos. Estávamos em 14 pessoas, sendo 10 meninos e 4 meninas. E ninguém contou para os pais que íamos buscar galhos no cerrado. Eu fui o último a sair, e quando ia chegando no cerrado, eles já estavam um pouco adentro. Eu podia ouvir eles conversando besteiras. Fui seguindo os barulhos, até que o meu colega ficou para trás para tirar a água do joelho. Daí eu me encontrei com ele, e fomos seguindo a conversa de todo mundo. Até que em um momento, todos eles pararam, sendo que eu e o meu amigo ficamos para trás. Conseguimos alcançar o resto da turma. Então eu perguntei: tem muita madeira aqui? E o meu colega, que se chamava Diego, disse: não, é porque eu acho que a Camila e o Jefferson se perderam do grupo. Nós estávamos em 12. Neste momento, o Diego contou e verificou que haviam 12 pessoas no grupo. O grupo original eram de 14 pessoas. Preocupados, fomos em busca do Jefferson e da Camila. Mas ao mesmo tempo, sempre atrás de madeira também. Sendo que todos se mantinham juntos para não acontecer de ninguém mais se perder. Passamos uns 10 minutos caminhando, até que eu vi o Jefferson com a Camila bem distante. Eles estavam fazendo aquilo, vocês sabem o que. Eu dei um grito, e foi aí que eles ouviram e rapidamente se vestiram. Todos viram aquela cena e caíram na risada. Porém, eu sentia que tinha algo de diferente no grupo. E daí eu me perguntei: somos 14 pessoas, certo? Então eu contei as pessoas do grupo e deu 15. Muito confuso, eu contei novamente e deu 15 pessoas de novo. Fiquei olhando a cara de todo mundo, pois eu conhecia todos do grupo. Foi então que o meu amigo Brian falou: você chamou mais alguém para vir conosco, Gustavo? Claro que não, eu respondi. Ele também começou a olhar o rosto de todos. Então, eu e o Brian paralisamos por uns segundos. Eu virei para ele e perguntei: você viu o que eu vi? Ele, querendo negar com a cabeça, respondeu que sim. Havia um garoto estranho no meio do grupo. Eu dei um grito e falei para todo mundo: vem todo mundo aqui! E rapidamente o pessoal parou e veio. Deviam achar que eu me machuquei. Eu contei que éramos 15. Então o Diego contou novamente. E quando ele chegou no 14, ele parou o dedo na Camila. E de uma forma desesperada, contou bem rápido: 15, 16, 17, 18. E quando chegou no 19, eu já estava correndo junto com todo mundo. Haviam muitos garotos estranhos no grupo, que surgiram misteriosamente, ninguém sabe de onde. Pois não havia mais ninguém por lá. Pois naquela mata só havia nós. Eu me lembro que corri tanto que eu era o primeiro na frente de todos. E para acabar com os nervos da gente, uma das meninas, a Isabel, correu e parou com medo. Eu me lembro de ter parado junto com o Diego. E ele deu um puxão no braço da Isabel. Aquele puxão serviu para dar um gás nela. E assim, ela começou a correr junto com o resto das pessoas. Chegamos no asfalto e continuamos correndo, até chegar na esquina da nossa rua. Todos ficaram parados. E a rua estava bem movimentada com carros passando, pois estava próximo do Natal.
Então, o Jefferson disse: agora vamos contar em quantos estamos. E daí deu 14 pessoas. Da mesma forma, do momento em que saímos, todos estavam pasmos. E neste momento começamos a rir de tanto medo. Sabem aquele tipo de risada que surge para as pessoas se acalmarem? Pois é, foi assim. Agora, com relação aos garotos a mais que estavam no grupo no momento da contagem, eu me recordo que havia um rosto estranho, mas ao mesmo tempo conhecido. Parecia que a minha mente estava sendo enganada, estava confusa. Hoje, todo mundo se recorda deste fato. De explicação para tal fato, alguns dizem que foi porque daquele lado do cerrado, alguns ciganos que acampavam por lá sequestravam crianças da vizinhança para matá-los em rituais macabros. E outros diziam sobre estranhas criaturas como caipora e curupira que viviam naquela parte do cerrado. Eu não sei o que foi, só sei que até hoje eu nunca mais ponho os meus pés naquele local. Boa noite. Vou contar uma história verdadeira que aconteceu comigo após sair do trabalho. Quando eu me lembro, me arrepio todo o corpo. Saio do trabalho às 20 horas e levo mais ou menos 10 minutos do trabalho até atravessar uma passarela. Em um dia muito frio e chuvoso, estava eu indo para atravessar a passarela sobre a rodovia Presidente Dutra, no Jardim Satélite, quando olhei e vi que tinha um rapaz parado no meio da passarela. Olhei para os lados e para trás e vi que não tinha ninguém para atravessar junto comigo. Estranho que sempre tem um pessoal atravessando neste lugar. Percebi também que o local estava em um ar muito diferente. Embaixo da passarela é muito movimentado, mas no momento não tinha movimento nenhum de carro. E o lugar ainda continuava com aquela atmosfera diferente e muito mais frio que o normal. Enfim, naquele momento a minha atenção estava toda naquele rapaz. E quando vi, parei e fiquei com muito medo. Rezei e pedi a Deus que me guardasse naquele momento, pois sentia um pressentimento ruim no trajeto. Então comecei a atravessar. E quando olhei para frente, vi uma mulher. Ela vinha sentido contrário a mim, empurrando um carrinho com uma criança. Ela e a criança estavam vindo na chuva. Achei aquilo muito estranho. Aí tomei coragem e agradeci a Deus, pois eu e aquela mulher nos encontraríamos justamente onde o rapaz estava parado. E passando pelo rapaz, eu olhei para ele, mas ele nem se mexeu. A mulher com a criança no carrinho estava com a cabeça baixa e nem me viu. Então, andei bem depressa e dei uma virada para trás para ver se a mulher havia passado normalmente pelo rapaz. E foi quando eu levei um susto. O rapaz estava no mesmo lugar e a mulher havia desaparecido em uma fração de segundos. Achei tudo tão estranho. E quando havia acabado de atravessar a passarela, parece que num passe de mágica, tudo havia voltado ao normal. Os carros já transitavam normalmente e aquele clima estranho e escuro havia sumido. Quando cheguei no ponto de ônibus, rezei novamente agradecendo a Deus, pois aquele rapaz que estava ali parado em meio à passarela parecia muito perturbado e confuso.
Acredito eu que com certeza ele me faria algum mal. Hoje, quando me lembro deste fato, sinto um arrepio e me recordo muito bem da cena. Bem, eu continuo atravessando o mesmo lugar até hoje. E quando o dia está frio e chuvoso, eu rezo para que nunca mais aquilo aconteça. Boa noite. O relato que venho contar para vocês aconteceu e ainda vem acontecendo na fazenda de um tio meu, aqui no Tocantins. A minha família, já de muito tempo, tem o costume de se reunir em uma das fazendas que temos. E numa dessas, resolvemos nos reunir na fazenda do meu tio, que sempre gostou de nos receber lá. Esta fazenda é muito antiga, com história de ex-moradores e casas abandonadas no meio dos pastos. A minha tia sempre quis derrubar essa casa antiga, mas o meu tio prefere deixar lá, pois acredita que não foram destruídas tempos atrás por algum motivo. Enfim, o local é super propício para coisas sobrenaturais. Sempre na hora de dormir, à noite, escutamos pessoas conversando pelo quintal da casa principal da fazenda. Uma vez, o meu irmão dormiu numa rede na área da casa. E de madrugada, ouvi um senhor com voz bem caipira, tocando gado e cavalgando no terreiro da casa. Eu sei que atrás do curral, onde o gado é tratado, tem um túmulo de mais de 50 anos, com uma cruz bem velha. A minha tia diz que quando eles compraram a fazenda, o ex-dono disse que o túmulo é de um homem que já viveu lá há muitos anos atrás. Outra vez, eu mesmo estava com meu primo andando de cavalo. E foi quando avistamos de longe um homem montado em outro cavalo, parado em cima de uma ponte. Pensamos que poderia ser qualquer pessoa da região, mas quando chegamos mais perto, não havia ninguém lá, e nem sinal do que houve. Um vizinho da fazenda também já viu e ouviu coisas estranhas por lá. Ele conta que uma vez ele estava andando pela mata durante o dia mesmo, e ouviu crianças sorrindo. Ele falou que foi os sorrisos mais assombrosos que ele já ouviu na vida, pois aqueles sorrisos eram macabros, e em seguida ele começou a ver vultos de criança correndo dentre as árvores com aquela risada demoníaca. Outra vez, ele conta que numa noite, enquanto ele voltava da roça montado com a sua tropa, ele avistou um vulto sentado na beira da estrada, como se estivesse esperando alguém, e logo ele perguntou se aquilo precisava de ajuda. O vulto permaneceu em silêncio, e minutos depois aquilo deu uma risada diabólica, e logo em seguida desapareceu. Coisas desse tipo acontecem com frequência na fazenda desse tio, e na região também. Eu acredito que os antigos moradores da região ainda perambulam por lá. Acho que eles não aceitam ou simplesmente não sabem que morreram, e por isso que o local é assombrado. Eu não gosto de ficar sozinho por lá, pois morro de medo de algo assim acontecer comigo.
A minha história com o sobrenatural acontece nos anos 90. E foi quando começou também uma grande onda de crimes em São Paulo. Nessa época, o tráfico de drogas ficou muito forte aqui na região da zona sul de São Paulo, especialmente aqui no Capão Redondo. Eu sempre fui um garoto criado na periferia, mas eu nunca me desviei do meu caminho, o caminho da honestidade. Infelizmente, muitos dos meus amigos não tiveram o mesmo pensamento que eu e pagaram caro. Um desses amigos chamarei aqui de Roberto. Ele era um jovem de apenas 16 anos. Roberto era uma pessoa muito legal. Era educado e amava os seus pais e amigos. Ora, então qual o defeito de Roberto? Bem, Roberto era traficante, membro de uma das gangues mais perigosas de São Paulo. Ele era gerente de uma boca de fumo, aqui do meu bairro. O tráfico de drogas é apenas mais um comércio como qualquer outro. Infelizmente, esse comércio, por ser ilegal, está na mão de seres nefastos, que são as quadrilhas do tráfico. Mas Roberto era um traficante diferente. Ele tinha sonhos de terminar os estudos. Mas ele não podia trabalhar e estudar para ajudar sua família de 3 irmãos e a sua mãe. E logo ele encontrou essa saída fatal no tráfico de drogas. Bom, já contei bastante sobre ele. Agora vamos para a parte sobrenatural da história. Era uma quinta-feira, 8 de agosto de 1997. Roberto, como sempre, estava fazendo seu plantão em uma tarde ensolarada. Era costumeiro ele ficar ali vendendo as suas drogas. A mãe de Roberto, a dona Eunice, estava muito nervosa aquele dia, mas não percebemos nada, até então. Eu voltava da escola por volta de 4 horas e cumprimentei o Roberto. Mas eu não fiquei lá ao lado dele, pois eu não gostava de seus amigos. De repente, quando eu estava na esquina, vi 2 carros pretos entrando na rua em uma velocidade alta. Prestei atenção e então escutei tiros. Era um tiroteio entre gangues rivais. Eu me escondi atrás de um carro e fiquei esperando aquilo passar. Eram tiros de tudo quanto é arma. Era tiros de Glock, de espingarda, de 12 e muita gritaria. Até que 20 minutos depois, tudo parou e o silêncio veio à tona. E logo eu fui verificar o que havia acontecido. Andei alguns metros e vi alguns corpos no chão. Entre os corpos havia o de Roberto, que teve o seu rosto desfigurado por um tiro, provavelmente de fuzil ou calibre 12. E logo veio choros e lamentações dos familiares. Roberto estava morto. E eu fui embora com um grande pesar, e reforcei a minha ideia que eu jamais deveria entrar para o crime. 2 dias depois, eu levantei cedo e fui comprar pão, e passei pelo local da tragédia. E de longe, eu vi um rapaz sentado no alto do morro. Ele estava olhando para baixo, e logo o reconheci. Era o Roberto. Eu fui correndo em direção a ele, mas ele desapareceu. Então, eu fui para a casa da mãe dele e contei o ocorrido. Ela me disse que o seu filho a visitava quase todas as noites. Ela sentia a presença dele, e o espírito dele assombrava aquelas paredes. Eu também sentia a sua presença, naquele momento. Certa vez, voltando para casa à noite, depois da escola, eu vi um carro se aproximar de mim, e aquele carro ia me seguindo. E logo eu percebi que era o mesmo carro da gangue rival que atirou em Roberto. Aquele carro parou e saíram vários homens de dentro do carro apontando as suas armas para mim e começaram a atirar. Eu me deitei no chão e tapei os ouvidos com os cotovelos. Em questão de 3 segundos, quando olhei de volta, não havia carro e não havia ninguém ali.
No meu entender, aquilo era um fantasma chamado impressão das pessoas que morreram ali, no tiroteio. O espírito de Roberto eu continuei vendo durante um bom tempo. Era sempre a mesma pessoa no alto do morro, olhando para baixo, bem como Roberto ficava. Ele sempre tinha o mesmo olhar e a mesma roupa, mas quando eu chegava perto, ele desaparecia. A última vez que eu vi essa figura foi em 2008, e logo após isso eu tive que mudar de casa. Afinal, eu comprei uma melhor. Os anos de estudo deram certo, e eu não posso reclamar da minha vida atual. Fica aí a dica para vocês que pensam em entrar para o mundo do crime. Em dado momento da minha vida, eu me encontrava desempregado, com aluguéis atrasados, dívidas e mais dívidas se acumulando. E confesso que a ideia de suicídio me agradava muito. Em um dia chuvoso, eu saí à rua à procura de emprego. E conforme eu andava, eu me sentia afundando no chão. Achei que fosse por causa das poças d'água. Mas quando parei e olhei para os meus pés, a minha visão ficou mais clara. Eu vi algo surpreendente. Havia diversos seres mutilados e sujos. Aquelas coisas estavam agarrando e segurando as minhas pernas. E conforme eu caminhava, eles iam sendo arrastados, mas sempre ficavam ali, junto de mim. Tentei me esquivar deles, mas parecia que eles estavam grudados em mim. E foi questão de segundos, e eu saí correndo feito louco, até chegar em casa. Nessa loucura, eu percebi que não os via mais. Achei que estava livre deles. Como eu estava enganado. Os dias se passavam, e eu senti uma dor em meus joelhos, e as pernas pesadas. Eu não tinha ânimo para nada, e a minha situação financeira se complicava cada vez mais. Eu não conseguia emprego, e nem um bico sequer. Eu já não tinha o que comer dentro de casa, e a situação já estava ficando desesperadora. E foi quando, um dia, ao acordar, eu resolvi sair para a rua, pois a ideia de suicídio se formava em minha cabeça, e eu estava quase dando cabo em minha vida. E foi quando eu passei por uma senhora que encontrava-se em um ponto de ônibus. E ela me chamou pelo nome. Daniel, você tem um tempinho para mim? Fiquei surpreso por aquela senhora me chamar pelo nome, já que eu não a conhecia. Mas eu não tinha nada de tão importante para fazer, então disse que sim. Ela pediu que eu me sentasse ali no ponto de ônibus e colocou a sua mão na minha cabeça. Nesta hora, eu adormeci, pois senti o meu corpo leve, tranquilo e revitalizado. Na minha mente, apareciam imagens de atos que cometi contra pessoas da minha família, do meu serviço, e eram atos que me envergonhava de contá-los. E logo fui entendendo que por causa disso, agora eu vivia aquela situação. Eu sempre fui muito orgulhoso, passava por cima de qualquer um para conseguir o que queria. Eu fui egoísta e só pensava em mim. Nunca amei ninguém de verdade. Tudo o que eu fazia era simplesmente por interesse. Desiludi diversas moças com quem me envolvi, e depois de conseguir o que pretendia, as abandonava. Enriqueci fácil, e cada vez ficava mais dono de mim. Tudo era somente eu, os outros que se fodam. Eu tinha, e pronto, e nada mais me importava. Então nessa visão apareceu um ser lindo, revestido de uma luz muito forte e acalentadora, que me trazia paz que eu nunca havia sentido. Eu estava sendo envolvido por um amor que jamais senti,
e ele me disse: essa foi a única forma que encontrei de te ajudar, pois você se perdia pelo caminho do mal. Siga em frente, pois estou contigo e vou te ajudar. Sinta este amor que te envolve. E é isso que tem que mover este mundo, pois a verdadeira caridade para com o próximo é muito agradável a Deus. Neste momento, acordei e olhei para a senhora, que tirava a sua mão da minha cabeça, e uma luz em volta dela se apagava, tornando-se quase imperceptível. Logo, aquela senhora me estendeu a sua mão. Me levantei do banco e a agradeci, pois havia entendido tudo, o porquê da situação que me encontrava. Agradeci e fui para o meu destino. Entreguei diversos currículos e quando foi uns 15 dias depois, eu fui chamado para uma entrevista de emprego em um escritório de contabilidade, onde me encontro empregado até hoje. Eu quero dizer que quando achamos que chegamos no fundo do poço e que nada mais tem jeito, sempre há uma luz. Então, reveja as suas atitudes para o seu próximo. E este é o meu relato. Boa noite.